Oi! Biblioteca do Líder, professor Alberto Montalvão. O vendedor é indispensável para a marcha dos negócios, parte 2. Um fator que muitas vezes impede a venda é o preço. Quando um determinado produto é considerado pelo cliente como caro, ele se desinteressa da qualidade, das vantagens, da conveniência. Muitas vezes também o comprador resiste a pagar o preço estipulado por não estar seguro do valor da mercadoria, ou por duvidar da qualidade, ou ainda por supor que está sendo vítima de abuso. O pior momento para a maioria dos vendedores consiste na hora de dizer o preço. Temem que se avive a resistência do comprador. Um vendedor convencido da qualidade, das vantagens e utilidade do que oferece, não deve, entretanto, temer esse momento. É preciso nunca esquecer de que a pessoa compra, não para gastar dinheiro, mas para adquirir coisas para fins determinados. Outro fator importantíssimo consiste no preço fixo. Nunca se deve pedir um preço para rebaixá-lo depois. Pedir um preço para depois aceitar outro demonstra inconsistência, perda de tempo, tanto para o comprador como para o vendedor, dúvidas, etc. Quando se rebaixa um preço, é porque ou se teme perder o negócio, ou inicialmente o preço foi fixado com margem suficiente para permitir descontos. Em ambos os casos, a posição é falsa, e o comerciante que adotar tal sistema jamais obtém a confiança do público. Uma característica do comerciante sério e que revela princípios de equidade baseada em normas e procedimentos justos e equilibrados é o preço fixo. Um vendedor, antes de tudo, deve inspirar confiança, deve sempre seriedade e dignidade, ao insistir na qualidade do que oferece. Deve fazer-se digno de ser acreditado. Se ele inspira confiança, o comprador não insistirá no pedido de descontos. Assim, nunca o vendedor deve mostrar sinal de fraqueza com relação a preços. Deve sim apresentar sua oferta segundo as condições estabelecidas e as defender com sagacidade, inteligência e valor. Diversos estados mentais são manifestados pelo comprador numa primeira compra. Numa segunda compra, do mesmo artigo, o processo mental consiste apenas na inclinação ou hábito. Há várias fases manifestadas pelo comprador no processo da compra, quer a aquisição seja o resultado de um anúncio escrito, de uma exposição da mercadoria, ou mesmo dos esforços do vendedor. Quando se trata de convencer outras pessoas, o sucesso depende da atitude que se adote. Um vendedor que não tenha confiança em si mesmo demonstrará nervosismo, insegurança, e tal estado mental se refletirá sobre as pessoas que o rodeiam. Todos somos sensíveis à energia espiritual dos nossos semelhantes. Uma pessoa que recomende algo, porém, de maneira vacilante, indecisa, obterá dos outros uma atitude similar, com os consequentes efeitos negativos. A maioria das pessoas não se decide por determinação própria, mas pela firme e vigorosa influência de outros que lhe fixaram inteligentemente o caminho a seguir. O bom vendedor, dotado de vontade firme, confiança em si mesmo e espírito de luta, guia a mente e a vontade do cliente. Seu poder se evidenciando quando o cliente começa a decidir se realiza ou não o negócio, se aceita ou não a proposta que lhe foi feita. É necessário aproveitar o momento em que o comprador revele interesse para encaminhá-lo a fazer a aquisição, sempre realçando o benefício que advirá para ele da compra do artigo ou produto. Da linguagem que empregamos depende em grande parte a influência pessoal que exercemos sobre o cliente. Conforme as palavras, a linguagem do vendedor, a reação do comprador será mais ou menos favorável. É preciso nunca excitar uma atitude negativa por parte do comprador e procurar que a sugestão que lhe é oferecida obtenha dele uma afirmação espontânea e rápida. Igualmente, um otimismo sadio é de extrema importância na arte de vender. Um vendedor cujas expressões revelem pessimismo, tristeza, indiferença, dificilmente pode esperar que os compradores manifestem ânimo por adquirir seus produtos ou artigos. Muitas vezes, bons negócios deixam de ser efetuados porque o vendedor não soube realçar ante o comprador a importância do seu artigo. Na maioria dos casos, um produto se vende porque a demonstração foi feita habilidosamente.
A demonstração que convence e faz com que a oferta seja aceita é a que destaca a importância do produto. O comprador, para impressionar-se favoravelmente, precisa conhecer as vantagens que lhe advirão do que lhe é sugerido, e é ao vendedor que compete informá-lo sobre essas mesmas vantagens, oferecendo todos os detalhes referentes ao produto. Muitas vezes, uma boa demonstração perde a sua eficiência por circunstâncias absolutamente imprevisíveis, como a chegada de outras pessoas, chamados telefônicos, etc. Em tais casos, compete ao vendedor eliminar, com habilidade, na medida do possível, o que possa distrair a atenção do comprador. Se, no entanto, a presença de uma terceira pessoa for inevitável, deve-se fazer a demonstração aos dois, com diplomacia, o interesse dirigindo-se especialmente pelo que há de decidir a compra. A outra pessoa deve ser tratada com atenção e consideração, pois muitas vezes uma venda depende do conselho de um amigo, um sócio, um parente, etc. Grande poder pessoal, eis o que o bom vendedor deve possuir. A influência que se exercer sobre os demais determina sempre o grau de êxito que se alcance. O vendedor que confia exclusivamente na atração da sua oferta, por extraordinariamente boa que seja, mas que se descuida de melhorar a sua habilidade para propô-la, sofrerá logo um desengano e, em consequência, perderá o entusiasmo. É necessário, pois, lutar contra as influências deprimentes e não se deixar abater por elas. Persistir e, contra a indiferença e atitudes negativas, opor-se ao interesse pessoal, com recomendações positivas, interessantes e oportunas. O essencial é nunca se desanimar. É perfeitamente natural que, às vezes, o vendedor se deixe dominar pelo desânimo, pois muitas vezes são as dificuldades que se apresentam no decorrer das suas atividades. As incompreensões, dúvidas, indiferenças, condições, pessoas desfavoráveis, antipatias, etc. O vendedor que analisa e estuda detidamente as causas principais que impedem os resultados desejados, gradativamente adquire a perícia necessária para eliminar resistências e oposições, inconvenientes que exigem muita originalidade, iniciativa, paciência e força de vontade. O vendedor terá que observar muito, adquirir as informações sobre o comprador, seus gostos, preferências, fraquezas e necessidades. Não há nenhum caso difícil em que a iniciativa, a originalidade, a paciência e a força de vontade não possam simplificar e converter em favorável. Uma atitude serena e paciente muda muitas vezes a atitude do comprador. Muitas vezes, ainda um elogio favorável bastou para decidir uma venda. A experiência do vendedor, seu conhecimento de psicologia e sua força de vontade lhe indicarão um rumo mais conveniente em cada caso. A impaciência, a negligência, os descuidos, a falta de respeito, tão comuns, demonstram que a grande maioria das pessoas que se dedicam a vender desconhece a importância do fator humano e social no desenvolvimento dos negócios. De fato, raro é o vendedor que se dedica ao conhecimento da natureza humana. É preciso lembrar sempre e sempre que os negócios se movem por influências humanas e os sentimentos, as emoções, os gostos, as atenções, a habilidade determinam em grande parte o êxito no mundo dos negócios. Cada venda deve ser considerada não como uma operação final, mas uma operação que deve constituir-se com que um prólogo de outras. Já o dissemos e continuamos a afirmar que o cliente é sempre um possível comprador permanente e deve ser atendido tendo-se sempre em conta que ele poderá voltar a efetuar novas compras. Muitos negócios deixam de ser realizados devido à indiferença, o que não se justifica. O vendedor deve mostrar-se sempre agradecido pela oportunidade que o comprador lhe oferece de beneficiar-se. A indiferença anula o interesse, paralisa a ambição, mata o espírito de iniciativa. O vendedor indiferente se converte num autômato que age sem consciência da sua responsabilidade. Outro fator negativo para o êxito nas vendas é a improvisação. A grande maioria não segue um plano devidamente estudado e nem conta com qualquer organização ou métodos para alcançar determinados resultados. A improvisação é um dos piores inimigos de quem se dedica a vender. Por ser antieconômica e dissipadora, deve ser eliminada, antecipando-se às atividades e desenvolvendo-se através de um estudo ou programa devidamente elaborado antecipadamente.